São 2h30, estamos de regresso para a segunda parte do consultório e seguimos a falar nos próximos minutos de tratamentos estéticos dentários. Já sabe que pode fazer-nos companhia até bem perto das 4, nessa altura. Hoje ainda não tinha referido, vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui com a Catarina Amorim, mas só então na reta final do programa de hoje, quarta-feira, bem perto das 4 da tarde. Duas boas-vindas à doutora Helene Neri, médica dentista. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar connosco. Vamos, de facto, saber como é que podemos ter um sorriso estético. E como falávamos agora no intervalo, estético, mas saudável, não é? Porque, de facto, mais do que a questão estética, há várias razões que justificam a procura por ter um sorriso bonito e saudável. Exatamente. Antes de mais, boa tarde, obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada. E hoje é um dia assim muito feliz porque vamos falar de um assunto que é a minha área de atuação, é a minha área de trabalho, portanto é um assunto que me toca e que eu gosto muito, que é a estética dentária. Como estávamos a falar, é importante saber que não há estética sem saúde. Primeiro é preciso ter saúde oral e depois a gente consegue a estética dentária. Hoje em dia há uma busca muito grande por esse tipo de tratamento e as pessoas têm uma noção de que aquilo tem um benefício maior. Não é só ter dentes bonitos, alinhados, corretamente posicionados, mas vai trazer um benefício para a vida em geral, né? É mais fácil conseguir um trabalho tendo um sorriso bonito, não é? Ter uma boa apresentação e, inclusive, há estudos que relacionam o sorriso bonito com a ideia de que as pessoas são mais inteligentes, são bem-sucedidas, então ter um sorriso bonito, cuidado, uma aparência em geral cuidada, vai também dar essa ideia de uma pessoa bem-sucedida. Porque eu imagino, nós falávamos isto na questão de não haver estética sem saúde, porque às vezes as pessoas querem passar um bocadinho alguns passos, não é? E não faz sentido, por exemplo, pedirem um branqueamento porque apenas querem os dentes mais brancos e que ficam mais bonitos, com certeza, mas sem tratar, por exemplo, as cáries, não é? Estou aqui a dar só dois exemplos e só a associar estes dois exemplos. É exatamente isso, é preciso cuidar da saúde, né, das cáries, da doença periodontal, da gengiva inflamada, antes de partir para um branqueamento. Inclusive, quando nós fazemos um branqueamento, o gel vai clarear o dente, não vai clarear a restauração antiga, escurecida, ou a cárie que tem ali, portanto, vai atuar no dente saudável. A gente depois tem que fazer uma avaliação se é necessário trocar aquelas restaurações ou não. Claro. Mas é preciso ter saúde em primeiro plano, né? A saúde é o mais importante. E depois a gente vai buscar a estética. E a estética, hoje em dia, é o natural, é o que a natureza já fez. Portanto, antigamente a gente tinha aquela estética americana, ainda existe, né? Nos Estados Unidos eles gostam daqueles sorrisos amplos, muito abertos, muito brancos, dentes muito certinhos. Hoje não. Hoje a gente já procura fazer um sorriso natural, imitar o que é natural, o que a natureza fez e que é bonito por si só. Ainda bem, por um lado, não é? Que assim sentimos todos um bocadinho mais integrados. Porque, de facto, e agora avançando todo este processo, as reações no final devem ser muito compensadoras, incríveis, porque estão ligadas, em primeira mão, logo com a autoestima das pessoas, não é? E falou muito bem na atividade profissional, porque depois as pessoas sentem-se mais à vontade e confiantes para ir, por exemplo, a uma entrevista de emprego. E mesmo no meio social, também se sentem muito melhor na relação amorosa com as outras pessoas e de amizade. Exatamente. A gente tem aquele chavão, né? A gente diz um sorriso abre portas. E é verdade, Sim. Um sorriso abre muitas portas, porque uma pessoa que se sente bem, que se sente à vontade, ela não vai estar limitada, não vai esconder. Nós estamos a sair de uma época, espero eu, da pandemia, né? Nós agora vamos começar a estar sem máscaras. Portanto, há muitas pessoas que nos procuram e dizem assim, agora vamos deixar de usar máscara, isso me preocupa. E não deveria, as pessoas deveriam estar bem consigo mesmo, não é? E o sorriso estético traz isso. É importante para que as pessoas se sintam bem. Até porque muitas pessoas, vou um bocadinho à boleia disto que diz e bem, aproveitaram esta máscara precisamente para tapar aqui alguns problemas de saúde oral e agora se calhar há uma corrida maior por essa procura, não é? Para resolverem esses problemas. Muitas pessoas se sentiram muito à vontade com as máscaras. Pois. Né? Porque deixaram de ter que esconder, porque tinha uma desculpa, não é? E estavam mais à vontade. São pessoas que se expressam melhor estando com uma máscara. E o sorriso é mesmo o nosso cartão de visita? Eu acho que sim. Porque quando estamos mais tímidos e quando não estamos confiantes com os nossos dentes, a nossa saúde oral, de facto, fechamos um bocadinho a cara, não é?
Engraçado que existe uma situação que é as pessoas que perderam os dentes há muito tempo, elas começam a desenvolver certos gestos para mascarar aquilo. Não só o colocar a mão, mas também um sorrir estranho, né? Fazer uma maneira que sorri, mas não mostra. Como se fosse forçado, não é? Como se fosse forçado, exatamente. E isso o que é que faz? Faz com que haja assimetrias na face. E depois, quando ela resolve essa situação, coloca os dentes, ainda continua a sorrir daquela maneira, porque foram vários anos exercitando os músculos da face a esconder aquele sorriso que não estava à vontade. Ora, vamos então precisamente abrir as portas deste consultório de saúde oral e vamos falar sobre os mandamentos do sorriso estético, porque de facto existem princípios estéticos que devem ser seguidos no planeamento. Vamos começar pelo arco do sorriso, pode ser, Sra. Doutora? Sim, claro que sim. É o principal mandamento, né? Nós, quando planeamos um sorriso, nós temos que considerar algumas coisas. A maioria das pessoas pensam que é basicamente o gosto pessoal, eu gosto e eu não gosto. Mas existem padrões que nós deveremos seguir e que vai nortear o planeamento daquele sorriso. O arco do sorriso é das coisas mais fundamentais, porque o arco do sorriso superior, nesse caso, da arcada superior, é um arco ascendente. Ou seja, a gente tem aquele sorriso desenhado, né? Aquele sorriso que vai de ponta a ponta. Então, é importante, porque isso vai dar o posicionamento dos incisivos centrais, que é outro parâmetro que nós falamos também, que são os dentes mais importantes da boca, são os dois incisivos da frente, não é? Aqueles dentes que vão dizer o tamanho de todos os outros dentes que nós temos na boca. Então, quando a gente tem aquele sorriso reto, a gente tem um sorriso envelhecido. Se a gente olhar as pessoas jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens, vai ter um sorriso que existe uma diferença na altura dos incisivos. Os incisivos são um bocadinho maiores do que os incisivos laterais, isso falando do central, obviamente. Depois os caninos, que tem uma pontinha, e a depender da posição, vai ser mais masculino ou mais feminino. Portanto, são coisas que a gente olha e diz assim, gosto e não gosto, mas gosta por quê? Ou não gosta por quê? E nós, como dentistas dessa área, nós sabemos identificar no paciente o porquê que ele não gosta. Ele não gosta porque aquele canino foi colocado ali tem uma ponta muito grande. Sim. E dá um ar mais severo ou enraivado, que a pessoa está chateada o tempo inteiro. Então, são parâmetros que nós observamos. Mas, como dizia há pouco, são poucas as pessoas que procuram essa mudança para os tais dentes perfeitos, não é? Aquele estilo Hollywood, como eu costumo dizer. Felizmente procuram as pessoas, mais o estilo natural. Felizmente as pessoas não querem mais aqueles dentes tão brancos, não é? Que foi padrão durante muito tempo. E tão certinhos. Tão certinhos, mas ainda há pessoas que a gente tem que explicar, olha, os incisivos centrais são maiores, eles não podem ser todos do mesmo nível. Não só por uma questão estética, mas por uma questão de função. Os incisivos têm uma função na liberação dos movimentos, de oclusão é outra coisa, mas isso para justificar que não é só estética, mas o funcionamento da engrenagem dentária também depende do posicionamento dos dentes. Ora, e o espaçamento entre os dentes faz parte também de um dos mandamentos? Esse é um bocadinho controverso, né? Nós, dentistas, adoramos fechar os espaços. Né? Nós chamamos de diastemas, que são aqueles espaços entre os dentes. O mais comum é você ter um diastema entre os incisivos centrais. E, normalmente, os pacientes querem fechar. Normalmente nós queremos fechar também, mas nós percebemos que um espacinho em pessoas que têm esse tipo de característica pode dar um charme ao sorriso. Existem vários modelos, né? A gente vê muito que tem aquele diastema que preserva, que se calhar se não tivesse aquele diastema não seria... tanta piada. Exatamente, seria uma pessoa comum, seria igual a todas as outras. Então, isso sim a gente considera como um gosto pessoal. Claro que a norma é fechar todos os espaços. Portanto, mas há pessoas também que procuram outro tipo de alteração, mas que querem manter esse espaço, Sim, não é? Exatamente. É engraçado que nas pessoas que fazem próteses totais, nós conseguimos manter esse espaço quando o paciente deseja.
Então o paciente diz, olha, eu tive a minha vida inteira com esse espaço, eu não quero mudar porque é uma característica pessoal. E a gente, sim, isso nós conseguimos manter. Lembrando que a estética é imitar o natural. Se a gente imita o natural, nós já estamos no caminho correto. Parece-me uma definição muito perfeita, de facto, imitar o natural. A gengiva também é considerada a moldura do sorriso? Sim. Assim, a gente brinca que o cabelo é a moldura do rosto, a gengiva é a moldura do sorriso, porque nós trabalhamos hoje com 2 tipos de estética. A estética branca, que é a estética dos dentes, e a estética rosa, que é a estética da gengiva. Então, muitas vezes, os pacientes nos procuram porque tem uma alteração na gengiva, tem um desnivelamento da gengiva. Então, nós temos que observar essa alteração e existem vários tratamentos que a gente pode fazer, enxerto gengival, aumento de coroa clínica, que é remover um bocadinho da gengiva, para que haja um equilíbrio. Outra questão da gengiva não é só a dissimetria, não é? Mas também a exposição em demasia da gengiva. Há pessoas que têm o sorriso que nós chamamos de sorriso gengival. Quando sorri, vê-se uma faixa muito grande de gengiva. Os estudos apontam que 3 milímetros de gengiva, de exposição no sorriso, é considerado estético. Mais que isso, já estamos numa faixa que não é tão estético assim. Mas, claro, depende do perfil de cada um e há pacientes que não se incomodam com isso. Para aqueles pacientes que não se incomodam, não é preciso fazer nenhum tipo de tratamento. Claro. Para aqueles pacientes que têm isso como incômodo, aí nós temos soluções para resolver a questão do sorriso gengival também. E são procedimentos cirúrgicos um bocadinho mais complexos? Não é Reduzir assim. a gengiva, por exemplo? Não, é mais simples do que remover um dente, por exemplo. Nós temos que recortar a gengiva, a gente fala em recortar e as pessoas ficam com medo, mas não é uma coisa assim, não tem um pós-operatório muito complicado. Eu própria, e sou muito a favor da estética gengival, eu própria já fiz enxerto de gengiva, porque tinha uma dissimetria e quis resolver a situação. E fiquei muito satisfeita. Acho que se tivesse que fazer, faria de novo, porque dá uma melhoria no tamanho do dente, na proporção. E a gente que é dentista, a gente vê, né, aquela diferença. Então, é um tratamento previsível e não é sofrido para o paciente. Faz parte desta lista também o corredor oral. Sim. O corredor é aquele espaço, quando a gente sorri, existem 2 espaços escuros no canto da boca. Um de um lado, outro do outro. No sorriso Hollywood, a gente não tem esse espaço. Quando a gente diz assim, essa pessoa tem dente de orelha a orelha, porque não há esse espacinho ali preservado. Sim. Então, esse tipo de estética do corredor completamente fechado não é mais aceitável hoje, pelo menos na Europa, não, porque a gente busca um sorriso mais natural, mais próximo do que a natureza fez. Então, um sorriso equilibrado, em que a gente tenha um bocado de espaço de um lado e do outro, é o sorriso que dá uma jovialidade. Quando a gente tem esse sorriso todo preenchido, parece que a gente tem uma prótese na boca. E muitas vezes os pacientes que fazem a reabilitação oral total avançada, no nosso caso, eles questionam quando vem uma montagem assim, eles dizem, eu não gosto. E a gente percebe logo. Por quê? Porque o técnico montou os dentes a preencher todo aquele espaço. E aí a pessoa olha e diz, não gosto, parece que tenho muito dente. E a gente já percebe o que é que eles querem dizer, é o corredor bucal. Portanto, há sempre parâmetros e a gente consegue identificar, né, o que eu não gosto ou eu gosto, a gente consegue identificar qual é o problema e onde a gente tem que atuar para resolver a questão estética. E às vezes são esses pormenores que nós próprios clientes não sabemos explicar e que não vão de acordo com as nossas expectativas e que vocês compreendem, não é? Exatamente. Nós temos que estar... Temos que estar atentos a esses pormenores, porque vai ter um resultado final melhor se a gente conseguir compreender o que o paciente quer. Às vezes o paciente traz fotografias de sorrisos da internet e assim, e a gente tem que chamar também a realidade. Por quê? O formato do dente, que é outro parâmetro que nós também utilizamos, vai de acordo com o rosto da pessoa. Então, um senhor que tem um rosto mais quadrado, a gente pode escolher um dente mais quadrado para ele. Mas esse dente quadrado não vai combinar comigo que tem um rosto mais oval, por exemplo. Portanto, a gente vai escolher também a forma do dente, se o paciente não tiver, no caso dos desdentados totais, não tiver referência, a gente vai utilizar o rosto para decidir o formato do dente. Portanto, é importantíssimo fazer as fotografias de face para a gente enquadrar aquele sorriso na face do paciente, porque
um dente ele pode ser bonito isoladamente ou até pode ser feio, mas dentro de uma face ele tem que estar integrado. Né? E a parte estética, a visão estética é importante nesse sentido. Claro que a pessoa pode ter dentes e ter a função mastigatória restabelecida sem ter atenção à estética. Mas já que estamos a fazer, por que não fazer melhor, não é? Claro. Dar autoestima. Porque a gente não precisa só de comer, a gente precisa de comer, a gente precisa de sorrir, a gente precisa de se relacionar e os dentes vão nos ajudar nessa vida social e vai tornar a nossa experiência de vida melhor. Claro, sem dúvida alguma. Vamos falar da linha média e angulação dental. A linha média é assim uma coisa que as pessoas fazem tratamento para corrigir a linha média. Imagine você que tem toda a dentição completa, tudo direitinho, mas poderia ter nascido com um pequeno desvio de linha média. Esse desvio, até 2 milímetros, é o padrão que nós temos, não é perceptível pelo olho de uma pessoa leiga, ou seja, uma pessoa que não é dentista não consegue observar que tem um desvio de 2 milímetros ali. A angulação, imagine, a linha média ela tem que ser retinha, não é? E se ela estiver angulada, isso sim incomoda mais ao paciente e incomoda mais as pessoas que veem, conseguem notar essa diferença. No entanto, nós conseguimos corrigir a linha média com a ortodontia, por exemplo, na dentição natural, que seria o seu caso, se houvesse, era a ortodontia, que era o tratamento mais conservador que a gente consegue fazer. Em algumas situações, nós não vamos conseguir fazer a ortodontia ou temos outros planeamentos, nós podemos tentar corrigir essa linha média e conseguimos com as facetas, com restaurações em resina. Portanto, há procedimentos que a gente consegue realizar para corrigir isso e incomoda bastante. Há muito paciente incomodado com a linha média. Parece que está a sorrir de lado, né? Não está central. Ora, o volume dos lábios parece-me aqui também muito importante, não é? Não diretamente ligado com a saúde oral, mas de facto vai também aqui caracterizar toda a boca e nesse caso de pessoas que chegam mesmo com uma fotografia e dizem quero ficar com este sorriso, às vezes também não têm aquele lábio tão definido e portanto não vai de acordo com as expectativas também. Exatamente. É engraçado que uma colega contou-me o caso de uma paciente que fez uma fotografia com um bocadinho de filtro, né? A gente hoje em dia utiliza, é aceitável. E justamente era o lábio que alterava com esse filtro. E ela queria, eu quero o sorriso assim. Né? Então a gente tem que perceber qual é a questão aí. Não é só uma questão dos dentes, é a questão do volume labial que essa pessoa não tem, ou perdeu, ou gostava de ter um volume a mais. Com o posicionamento dos dentes, nós damos o suporte ao lábio. Por isso, quando as pessoas não têm dentes, a primeira coisa que acontece é a boca perder o volume. Não é? A gente tem aquela boca murcha, que a gente chama, uma boca que não tem aquela estrutura. Então, lá, os dentes fazem parte da estrutura da boca e conseguem suportar o volume do lábio. Quando nós falamos de reabilitações orais totais, né, colocar todos os dentes, nós conseguimos dar um suporte ao lábio. Nós conseguimos resolver essa questão da falta de volume com o suporte dos dentes. Nessas situações é muito fácil. Quando as pessoas têm a dentição natural, aí se a gente não tem que fazer nenhum tipo de tratamento, a gente pode optar pelos injetáveis hoje em dia, né? Ácido hialurônico, botox, tudo isso que a gente consegue conseguir um volume e vem aliar a estética. Às vezes o sorriso sobe mais e a gente consegue com botox limitar esse movimento do lábio. Às vezes é mesmo a falta do preenchimento, portanto nós conseguimos aliar uma coisa a outra. Tudo isso para a gente demonstrar que o sorriso está integrado numa face, não é? Não é apenas dentes. A gente não pode só ver dentes, a gente precisa ver dentes, a gente precisa ver gengiva, a gente precisa ver função e a gente precisa enxergar o paciente com uma face integrada. Ora, aqui já falamos de opções para todos os gostos, não é? Ou desgostos, neste caso, que possam incomodar as pessoas. Só para fazer aqui um resumo, temos os alinhadores invisíveis, também agora muito na moda, não é? Porque de facto causam menos desconforto às pessoas que precisam de corrigir a posição dos dentes, por exemplo, e usam estes alinhadores invisíveis.
por exemplo, está completamente indicado para o seu caso. Por exemplo, uma apresentadora não vai andar de brackets aí, não é? Sim, não vai claro. continuar, não vai fazer a sua atividade depende da sua imagem também. Então, com os alinhadores você consegue utilizar e não ter esse desperdício de estético tendo o bracket, por mais que seja um bracket em cerâmica. Portanto, alia não só a questão de resolver uma questão estética, uma questão de saúde, uma questão ortodôntica, mas também durante o tratamento você não perde a estética. Isso é fantástico e é aplicado para muita gente hoje em dia, as pessoas adultas, as pessoas que dirigem uma empresa, os adolescentes que não querem passar pela fase do bracket ou uma questão da escola ou assim. Então, a gente consegue trabalhar com os alinhadores e seria o tratamento inicial, não é? Se você tem uma dentição saudável, você não precisa fazer nenhum tipo de tratamento mais avançado, fazer uma ortodontia é o tratamento mais indicado para conseguir a estética. Após a ortodontia, nós vamos avaliar, é preciso fazer um branqueamento? Normalmente mas após a ortodontia a gente pode fazer o branqueamento. Imagine que o contorno do dente não seja o mais adequado ou desgastou, a gente pode fazer acrescentos estratégicos em resina e devolver a forma e a estética daquele dente. Isso é outro tratamento que também não é tão invasivo. E depois a gente tem uma classe de tratamentos que são mais invasivos, né? Temos também a opção das facetas dentárias. Exatamente. As facetas, nós trabalhamos de duas maneiras, basicamente, em resina e em cerâmica. Tudo que a gente fala em resina, a gente está falando de tratamentos do consultório, que o paciente, após uma sessão de 2, 3, 4 horas, a depender da quantidade de elementos, já sai com o seu sorriso novo num só agendamento. Quando a gente fala de cerâmica, a gente está a falar de tratamentos que envolvem o laboratório. Vamos fazer um preparo do dente, não é? Hoje não é preciso fazer tantos desgastes como antigamente, porque nós temos cerâmicas mais estéticas e com qualidades melhores em termos de resistência. Portanto, nós vamos criar um eixo de inserção e vamos colocar essas facetas, vai para o laboratório, claro que é o laboratório que faz isso, e depois nós cimentamos no paciente. Mas o que a gente consegue com o tratamento de facetas? Nós conseguimos alterar a posição de alguns dentes, se a posição não é tão grande, não é? Uma ligeira giroversão, um apinhamento leve, a gente consegue corrigir com uma faceta. Depois, a cor. Há dentes que foram desvitalizados, que estão escurecidos, e então a gente precisa ter uma camada maior de material, mas a gente consegue resolver a questão da cor e melhorar a estética, além de melhorar a forma, a disposição dos dentes na arcada, a função mastigatória. Portanto, a gente consegue, com o tratamento de facetas, fazer esse tipo de alteração. E para terminar, os implantes dentários não só precisamente também para melhorar a função mastigatória, mas a qualidade de vida, não é? Mesmo um dente cá atrás que não temos, que perdemos e que achamos que não está a fazer falta nenhuma, está a fazer muita falta e devemos o quanto antes procurar um médico dentista para colocar aquele dente, não é? Aquele implante dentário. Sim, o implante dentário é aquela fase que a gente gostava que o paciente não chegasse. Exatamente. Não é? Porque significa que perdeu o elemento dentário e a gente precisa substituir. Mas a gente consegue também, imagine uma pessoa que sofreu um acidente, partiu o dente da frente, não vai poder ficar sem esse dente, e a gente consegue fazer a colocação de um implante e devolver toda a função e a estética que é exigida de um dente da frente. As pessoas que não têm os dentes, que já não têm todos os dentes, não é por isso que a gente não vai conseguir devolver também a função e a estética. A gente pode fazer próteses fixas com uma estética completamente natural e bonita e aceitável, que as pessoas vão ter um sorriso que não vai dizer que é prótese. Portanto, é importante que o paciente se sinta confiante para sorrir. Tem uma prótese, obviamente, mas é uma prótese que cumpre todos os critérios que nós esperamos para que a pessoa tenha uma vida completamente normal.
Doutora Helene Neri, foi um gosto tê-la aqui no Obrigada. consultório. Muito obrigada por esta explicação, esta verdadeira aula. Muitas pessoas foram se identificando com alguns destes problemas que foi também aqui enumerando e por isso agora têm de consultar o seu médico dentista e pedir a devida ajuda. Foi um gosto tê-la cá. Muito obrigada mais uma vez. Bom resto de semana. Muito obrigada. Obrigada. Ora, nós seguimos em frente, vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois dessa pausa, na última hora do programa de hoje, vamos falar de saúde, beleza e bem-estar. Isto porque vamos conhecer duas terapias revolucionárias na área da saúde. Falo da oxigenação hiperbárica e também da ozonoterapia. Isto significa que também vai poder ligar para esclarecer as suas dúvidas relacionadas precisamente com estas duas terapias, sobre estas duas terapias. E eu vou recordar o número de telefone lá para casa, para o qual pode já ligar para se inscrever. É o 225083297. Caso surjam dúvidas também ao longo da conversa que vamos ter nos próximos 25 minutos, pode ligar. 225083297 ou pode escrever a sua questão, partilhar connosco o seu caso, a sua experiência. Temos também sempre muita curiosidade e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Agora sim, vamos fazer uma curtíssima pausa e antes disso, claro, ouvir pela segunda vez no programa de hoje as vantagens do magnésio com o Lister Mais.